Olá, pessoal. Voltamos aqui para finalizar a parte que faltou do substantivo e depois a parte referente a adjetivo, que é o propósito da aula, não é? Esses dois assuntos. Grau do substantivo. Então, nós vimos que o substantivo pode variar em gênero, número e grau, não é isso? Gênero, número e grau. O grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações de tamanho do ser. Então vamos lá. O grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações de quê? De tamanho. Variações de tamanho do ser. Exemplo: livro, tamanho normal. Livrão, grau aumentativo. Livrinho, grau diminutivo. Os graus dos substantivos são dois, não é? Aumentativo e diminutivo. Grau aumentativo exprime o aumento do tamanho normal do ser. O grau diminutivo exprime a diminuição do tamanho do ser. Como é que se forma o grau do substantivo? Os graus aumentativo e diminutivo têm duas formas de se construir, certo? Qual é a primeira forma? A forma analítica. E qual a outra forma? A forma sintética. A forma analítica se dá pela utilização de mais de uma palavra. E a forma sintética se dá por meio da utilização de uma única palavra. Grau aumentativo. Na forma analítica, recebe o auxílio de palavras que dão ideia de ampliação do tamanho. Então, por exemplo, nós temos parede grande, parede enorme, fogo imenso, fogo colossal. Na forma sintética, recebe o auxílio de sufixos. Tá certo? Então, basicamente, nós temos o que são sufixos? Os sufixos, tá, pessoal? São aquelas terminações que são acrescidas ao final da palavra. Nós temos o seguinte: afixos, que são compostos por prefixos, infixos, que na língua portuguesa praticamente não existem, e nós temos os sufixos. Então, nós vamos nos ater a esses dois tipos de afixos aqui. Os prefixos que são aquelas terminações acrescidas ao final da palavra. Perdão. Prefixos são acrescidas no início das palavras. Perdão, tá? Então, prefixos, prefixos são acrescidos no início da palavra. E agora sim, os sufixos são acrescidos ao final das palavras. Por exemplo, nós temos a palavra infelizmente, que é composta pelo radical. Perdão. Nós temos a palavra infelizmente. Infelizmente. Essa palavra é composta pelo radical feliz, pelo prefixo in, que é um prefixo de negação, e mente, certo? Que é um sufixo, tá certo?
Então, vamos dar continuidade aqui à leitura, tá? Eu vou ter de apagar isso aqui. Vamos ver se eu consigo explicar sem apagar, tá? Eu vou trocar a cor aqui a fim de facilitar, a fim de não comprometer aqui o entendimento. Na forma analítica, não é? Eu já falei, nós temos a utilização de auxílio, né? Da utilização de palavras, certo? Para gerenciar essa flexão aí, tá? Então, nós dizemos parede grande, parede enorme, fogo imenso, fogo colossal. Na forma sintética, nós utilizamos o que? Os sufixos, tá? E aí eu aproveitei e já falei sobre os afixos. Na verdade, sufixos são tipos de afixos, tá? Nós também temos os prefixos, que são os afixos utilizados no início das palavras. Então, na palavra paredão, nós temos o quê? Nós temos um radical, parede, e a esse radical é acrescido o sufixo ão para trazer a ideia de aumento, certo? Fogaréu é resultado do radical fog mais o sufixo arel, certo? Observação. Sufixos são terminações que alteram o sentido original das palavras. Isso aqui a gente já sabe, não é? Parede, paredão, fogo, fogaréu, casarão, balaço, são sufixos. Tá? Relação de alguns sufixos com sentido aumentativo. Ão, dentão, carrão, pezão, livrão, aço, balaço, volumaço, animalaço, corpaço, porcaço, unhaço, aça, barcaça, colheraça, mulheraça, alhão, dramalhão, facalhão, vagalhão, etc. Ona, macetona, mulherona, arrão, homenzarrão, canzarrão, insetarrão, orra, beiçorra, cabeçorra, manzorra, arra, bocarra, naviarra, arel, fogaréu, eirão, vozeirão, boqueirão, ásio, copásio, balásio, pratásio, as, cartaz, facalhás, lobás, alha, muralha, fornalha. Observações. Primeira observação. Nem sempre os sufixos usados para formar o aumentativo exprimem sentido de aumentativo, tá? Por exemplo, cartão, portão, ferrão, caldeirão. Segunda observação, sufixos que indicam aumentativo podem também expressar desprezo ou caçoada, tomando assim sentido pejorativo ou depreciativo. Então, por exemplo, gentalha, beiçorra, grau diminutivo. Na forma analítica, recebe o auxílio de palavras, que dão ideia de diminuição. Exemplo, muito pequeno, cão minúsculo. Na forma sintética, recebe o auxílio de sufixos. Nós já vimos o que são sufixos. Então, eu digo menininho, que é o resultado do radical menin mais inho. Cãozito, radical cão mais o sufixo zito. Relação de alguns sufixos com sentido diminutivo. Sapatinho, inho. Sapatinho, carrinho, dentinho. Zinho. Irmãozinho, mulherzinha, colherzinha. Florzinha. Ito, mosquito, casita, zito, cãozito, florzita, acho, riacho, penacho, populacho. Culo, fabrícula, montículo, partícula. Ejo, lugarejo, vilarejo, animalejo. Elho, rapazelho, artiguelho. Ela, viela, ruela.
ete, filete, corpete, eto, folheto, poemeto, eto, folheto, poemeto, maleta, ixo, canicho, barbicha, ico, burrico, namorico, ilho, vidrilho, esquadrilha, espadim, flautim, festim, ola, sacola, aldeola, bandeirola, ota, ilhota, ote, meninote, uxo, papelucho, únculo, homúnculo, que é um homem pequeno, certo? No caso do texto também, textiúnculo, tá? Textiúnculo, texto pequeno. Ulo, glóbulo, fórmula, célula. Observações. Primeira observação. Nem sempre os sufixos usados para formar o diminutivo expressam sentido diminutivo. Exemplo, carpete, cavalete, cartilha. Observação 2. Sufixos que indicam diminutivo podem também expressar carinho, afetividade. Exemplo, mãezinha, filhinho, irmãozinho. Podem também aparecer com sentido pejorativo ou depreciativo. Gentinha, livreco. Plural dos diminutivos em zinho e zito. Flexiona-se o substantivo no seu grau normal. Limão, limões. Cão, cães. Depois retira-se o S, acrescentando-se os sufixos zinhos e zitos. Então, limões, certo? Que originalmente estava aqui, certo? No plural. Como é que eu vou transformar esse plural no diminutivo? Como é que eu vou formar esse substantivo no plural diminutivo? Eu pego a palavra no plural, retiro o S e acrescento o sufixo. Então, como é que fica? Limõezinhos, certo? Cães, como é que fica? Mesmo processo. Pego a palavra no plural, retiro o S e acrescento o sufixo zitos. Então, no plural, como é que fica? Fica cãezitos. No plural diminutivo. Então, nós temos demais exemplos aqui. Os demais exemplos destacados. Pão, pãezinhos. Papel, papeizinhos. Farol, faróizinhos. Animal, animaizinhos. Pé, pezitos ou pezinhos. Nuvem, nuvenzinhas. Funil, funizinhos. Túnel, tuneizinhos. Observação. Os substantivos terminados em R admitem mais de um plural. Então, florzinhas ou florezinhas. Colherzinhas ou colherezinhas. Bem, pessoal, desta forma finalizamos o que eu tinha para trazer para vocês a respeito de substantivo, tá? Agora nós iniciaremos a abordagem acerca de adjetivo. Adjetivo, formação do adjetivo. Então, nós temos, basicamente, o seguinte. Como o substantivo, o adjetivo também pode ser primitivo, derivado, simples e composto. Como nós já estudamos substantivo, fica fácil de depreender os significados aqui apresentados, tá? Então, o que é o primitivo? É aquele que não deriva, não é? Ele dá origem a outra palavra. O derivado é aquele que é originado de outra palavra. O simples é aquele que tem apenas um radical e o composto é aquele que tem mais de um radical, tá? Então, vamos à leitura aqui do texto trazido. Então, primitivo é aquele que não deriva de outra palavra. Exemplo, pequeno, embrulho. Doce, criatura. Derivado é aquele que deriva de outra palavra, geralmente de substantivos ou de verbos. Exemplos, funcionária, preguiçosa. Coração, amargurado. Qual a ideia que o adjetivo nos traz?
Essencialmente, a função do adjetivo ou da locução adjetiva é qualificar, é caracterizar determinado substantivo. Basicamente é isso, tá? Então, vamos à leitura aqui do simples. O simples é aquele formado por apenas um radical. Exemplo, ruas escuras, problemas brasileiros. Adjetivos compostos, ou adjetivo composto, é aquele formado por mais de um radical. Exemplo, cabelos castanho escuros, problemas luso-brasileiros. Flexão do adjetivo. O adjetivo é uma classe variável. Uma classe variável, tá? Isso aí já foi falado, apenas está sendo massificado aqui. Então, o adjetivo é uma classe variável. Como substantivo, varia para indicar gênero, número e grau. Então, assim como substantivo, varia também gênero, número e grau. Exemplo de variação de gênero. O aluno aplicado, a aluna aplicada. Vejam que o adjetivo ele varia para concordar com o sujeito, tá? Variação de número. Aluno aplicado, alunos aplicados. Plural, plural. Variação de grau. Aluno aplicado, aluno muito aplicado, que é a forma analítica, certo? E o aluno aplicadíssimo, a forma sintética. O que é a forma sintética? Nós vimos ainda há pouco. É aquele processo que se utiliza de sufixos para atribuir valores diferentes à palavra que se quer estudar, que se está analisando ali no momento, né? Gênero do adjetivo. Nós temos também gênero, a variação em uniforme e biforme. Então, quanto ao gênero, os adjetivos podem ser uniformes ou biformes, tá certo? Uniformes são aqueles que possuem apenas uma forma, uniforma, uma forma que se aplica tanto a substantivos masculinos como a substantivos femininos. Então eu digo o moço feliz, a moça feliz. O interesse comum, a causa comum. O momento anterior, a hora anterior. Biformes são aqueles adjetivos que possuem duas formas possíveis, uma para o masculino, a outra para o feminino. O amigo brincalhão, a amiga brincalhona. O professor inglês, a professora inglesa. O autor corajoso, a autora corajosa. O gênero da maioria dos adjetivos biformes é formado pelas mesmas regras de flexão do substantivo, tá? Exemplos. O garoto ativo, a garota ativa. O homem sofredor, a mulher sofredora. O menino português, a menina portuguesa. O homem cristão, a mulher cristã. O pai chorão, a mãe chorona. O técnico espanhol, a técnica espanhola. O arroz cru, a carne crua. Há, porém, alguns adjetivos que não seguem essas regras. Por exemplo, o homem ateu, a mulher ateia. O rapaz plebeu, a moça plebeia. Inclusive, esse material aqui está um pouco desatualizado. Aqui não há mais acento, tá? Porque é uma paroxítona terminada em A. Na verdade, é um ditongo oral decrescente. Aí, né, uma palavra paroxítona marcada por esse ditongo oral decrescente finalizada em A, tá? Menino judeu, menina judia. Homem mau, mulher má. Número do adjetivo. Plural dos adjetivos simples. Aqui ainda é, de fato, simples. Daqui a pouco aqui vai ficar mais complexo, tá? O adjetivo simples varia em número para concordar com o substantivo a que se refere. Em geral, os adjetivos fazem o plural seguindo as mesmas regras do substantivo. Garota bela, garotas belas. Menino gentil, meninos gentis. Animal feroz, animais ferozes.
Criança amável, crianças amáveis. Cidadãos são, cidadãos são. Pessoal, prestem atenção aqui, é o plural, tá? Eu já ouvi, inclusive, enfim, professores aí falando cidadãos. Plural de cidadão é cidadãos, tá? Homem trabalhador, homens trabalhadores. Pessoa jovem, pessoas jovens. Plural dos adjetivos compostos. Aqui é necessário ter um cuidado maior em função do maior número de regras que há, tá? Então, regra geral. A regra geral diz que apenas o último elemento do adjetivo composto é flexionado. Então, eu tenho olhos castanho claros, eu tenho peles castanho claras, eu tenho problemas sul-americanos, eu tenho pesquisas político-sociais, artes greco-romanas, blusas verde escuras, relações franco-espanholas, tratados anglo-franceses, escolas médico-cirúrgicas, lírico, poemas lírico-dramáticos, comemorações cívico-religiosas, conflitos russo-americanos. Exceções. Cuidado com as exceções. Azul marinho e azul celeste são invariáveis. Então eu digo ternos, azul marinho. Nenhum vai variar, nenhum termo. Nenhum termo não, nenhum componente aqui dessa palavra composta. Vestidos, azul celeste. Surdo, mudo. Flexão nos dois elementos. Meninos, surdos, mudos. Meninas, surdas, mudas. Tá? São invariáveis os adjetivos compostos referentes a cores. Quando o segundo elemento da composição é um substantivo. Por exemplo, blusas amarelo-limão, gravatas verde-garrafa, calças azul-pavão, sapatos branco-gelo, saias azul-turquesa, tecidos verde-oliva, camisas verde-musgo, esmaltes verde-sangue. Grau do adjetivo. O adjetivo pode apresentar-se em 2 graus: grau comparativo e grau superlativo. O grau comparativo. O que é o grau comparativo? É aquele utilizado para estabelecer comparação. Mas comparação do quê? De uma mesma qualidade entre 2 seres ou de 2 qualidades no mesmo ser. Exemplo do grau comparativo quando se compara uma mesma qualidade entre 2 seres. Exemplo: a moça era tão alta quanto o namorado. Primeiro ser, segundo ser, tá? 2 qualidades no mesmo ser. A moça era tão bonita quanto educada, ou seja, são características de um único ser, da própria moça, tá? Igualdade. O grau comparativo pode ser, prestem atenção, o grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. De igualdade, como é que se constrói a estrutura do grau comparativo de igualdade? Tão, certo? Mais o adjetivo, mais quanto ou como. Exemplo: o garoto é tão inteligente quanto sua irmã. O garoto é tão inteligente quanto estudioso. Grau de superioridade. Comparativo de superioridade. Nós temos aqui a palavrinha que vai nos ajudar. A palavra mais, certo? O adjetivo, aliás, mais, certo? Advérbio mais o adjetivo, mais que ou do que. É assim que se dá a estrutura do comparativo de superioridade. Então eu digo: o garoto é mais inteligente que sua irmã. O garoto é mais inteligente do que estudioso. Tá?
Por último, o grau comparativo de inferioridade. Nós temos aqui, se na igualdade nós temos o tão, na superioridade o mais, na inferioridade nós teremos o menos. Mais o adjetivo, mais o que ou do que. Exemplo, o garoto é menos inteligente do que sua irmã. O garoto é menos inteligente que estudioso. Expressa-se o grau comparativo de superioridade dos adjetivos bom, mal, pequeno e grande com as palavras melhor, menor, pior ou maior. Exemplos: o leite está melhor que o suco. Fernando é maior que sua irmã. Observações, ou melhor, observação. Quando são comparadas duas qualidades de um mesmo ser, podem-se usar as expressões mais bom e mais mal, mais pequeno ou mais grande. Mais grande. Então eu digo assim, Mário é mais bom do que agressivo. Ou eu posso dizer, Mário é mais pequeno do que magro. Então, dependendo do contexto, nem sempre vai ser correto eu dizer menor ou maior, melhor ou pior, tá certo? Grau superlativo. Então, o grau superlativo ele também vai se subdividir em quantos? 2, tá? Ele vai se dividir em grau superlativo relativo e grau superlativo absoluto. O grau superlativo relativo pode ser quando a qualidade de um ser... O grau superlativo pode ser relativo ou absoluto. O que é o relativo? Quando a qualidade de um ser é intensificada em relação a um conjunto de seres. Por exemplo, a moça era a mais alta das irmãs. Tá? Essa relação pode ser de superioridade. Então, preste atenção. O relativo ainda se divide em superioridade ou inferioridade. Então, grau, superlativo, relativo de superioridade. Como é que é construída a estrutura dele? O mais somado ao adjetivo, somado à preposição de, certo? Ou dependendo também ou dentre, enfim. Tá? O garoto é o mais inteligente da classe. Superioridade. Inferioridade. O menos, mais adjetivo, mais a preposição aqui, tá? Então eu posso dizer, o garoto é o menos inteligente da classe. Tá certo? Então a comparação, a relação aqui está se dando na direção de um conjunto de seres, tá certo? Vamos agora à leitura do grau superlativo absoluto. Quando a qualidade de um ser é intensificada sem relação com outros seres. Então, o objeto aqui de análise é o próprio ser, certo? Então, eu digo, a moça era altíssima. Ela não está sendo comparada com ninguém, tá? O grau superlativo absoluto, ele também se divide em analítica, na forma analítica e na forma sintética. O grau superlativo absoluto apresenta-se nas formas analítica e na forma sintética. Analítica, na forma analítica, o que ocorre? A intensificação se faz com auxílio de palavras que dão ideia de intensidade. Por exemplo, muito, extremamente, etc. Um exemplo aqui, o secretário é muito inteligente. Tá? 1 minuto. E a forma sintética, como é que se constrói? A forma sintética se faz por meio do acréscimo de sufixos, muito parecido com o que ocorre no substantivo, né? Acréscimo de sufixos, íssimo, rimo, imo. Então, o secretário é inteligentíssimo, certo?
Também o grau superlativo dos adjetivos bom, mal, pequeno e grande expressa-se com palavras especiais. O melhor, certo? Ótimo, bom. O pior, péssimo, mal. O menor, mínimo, pequeno. O maior, máximo, grande, tá? Observações. 3 observações aqui. As palavras supremo ou sumo e ínfimo correspondem respectivamente aos superlativos sintéticos de alto e baixo. Segunda observação. É tendência popular formar o superlativo absoluto sintético com íssimo. Exemplos: pobre, pobríssimo. Amigo, amicíssimo. Amigo, amiguíssimo, né? A língua culta prevê as formas eruditas paupérrimo, pauper, de pobreza, paupérrimo e amicus, masíssimo, amicíssimo, certo? Então, pobríssimo e amiguíssimo são formas, abordagens menos formais, certo? Mais do dia a dia mesmo, tá? Então, o que a língua culta prevê? Ela prevê a forma paupérrima, ou paupérrimo e amicíssimo. Então, fulano é paupérrimo, fulano é amicíssimo de outro fulano. Terceira observação. Na linguagem popular, é comum o emprego de adjetivos com os sufixos próprios de aumentativo e diminutivo dos substantivos. Garoto bonzinho, menina bonitinha, criança gorducha, etc. Relação de alguns superlativos absolutos sintéticos. Ágil, agílimo, agradável, agradabilíssimo, amargo, amaríssimo, amigo, amicíssimo, áspero, aspérrimo, audaz, audacíssimo, benéfico, beneficentíssimo, benévolo, benevolentíssimo, capaz, capacíssimo, célebre, celebérrimo, célere, celérrimo, cruel, crudelíssimo, cru, cruíssimo, difícil, dificílimo, doce, dulcíssimo, dócil, docílimo, eficaz, eficacíssimo, fácil, facílimo, feliz, felicíssimo, feroz, ferocíssimo, fiel, fidelíssimo, frágil, fragílimo, frio, frigidíssimo, geral, generalíssimo, humilde, humílimo, jovem, juveníssimo, livre, libérrimo, magro, macérrimo, tá? Maléfico, maleficentíssimo, miserável, miserabilíssimo, miúdo, minutíssimo, negro, nigérrimo, nobre, nobilíssimo, notável, notabilíssimo, pessoal, personalíssimo, pobre, paupérrimo, possível, possibilíssimo, provável, probabilíssimo, respeitável, respeitabilíssimo, sábio, sapientíssimo, sagrado, sacratíssimo, são, saníssimo, semelhante, simílimo, sensível, sensibilíssimo, sério, seriíssimo. Opa, isso aqui é bastante. É muito utilizado inadequadamente. O certo é isso aqui. Muito se fala seríssimo, não é? Mas, de fato, até então, a forma adequada em termos normativos é seríssimo, tá? Então, simpático, simpatíssimo, simples, simplíssimo, tenaz, tenacíssimo, terrível, terribilíssimo, veloz, velocíssimo, visível, visibilíssimo e voraz, voracíssimo. Então, pessoal, essa foi a aula
Infelizmente a imagem tá meio turva, tá? Mas dá para o áudio sair legal. Essa foi a nossa aula sobre o restante enfim, sobre o restante do assunto substantivo e o adjetivo também, que ainda faltava, certo? Em breve nos veremos com mais aulas, tá certo? Um grande abraço. Fiquem com Deus.